Senhor a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor nessa noite, nessa oportunidade. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. E como sempre, Senhor, nós começamos te agradecendo. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades. Te agradecemos, meu Pai, por essa noite. Um dia, Senhor, que o Senhor preparou para que nós viéssemos a terminar melhores do que quando começamos. Um dia, meu Pai, onde o Senhor nos deu uma oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor, de nos voltarmos para as coisas certas, de tomarmos decisões, meu Pai. Todos os dias nós tomamos centenas, talvez milhares de decisões, e muitas delas no automático, muitas delas sem perceber. E o Senhor busca pessoas, meu Pai, que são intencionais. E eu peço, meu Pai, que cada homem, cada mulher aqui, seja esse, Senhor. Esse que é intencional. Porque é o que nós aprendemos com a sua palavra, todos os vencedores são intencionais. Os vencedores fazem o que é necessário. Aquele que teme o Senhor, ele não teme mais nada. Ele não teme pessoas, circunstâncias, então ele crê. E quando nós cremos, nós obedecemos. E quando nós obedecemos, o Senhor abre portas, o Senhor cria meios, o Senhor derrama o seu favor sobre as nossas vidas. E se nós estamos aqui, meu Pai, nesta noite, é porque cremos na sua palavra. E eu peço que ninguém saia daqui da mesma forma, Senhor. Que cada um saia reflexivo, decidido, meditando, meu Pai, na mensagem que o Senhor trará, e que o Senhor possa nos ajudar a viver o melhor tempo das nossas vidas, a nos autogovernar, a governar a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, a nossa língua, o nosso coração, para que depois possamos governar coisas maiores, Senhor. Mas primeiro começa dentro. Os maiores desafios são internos, meu Pai. Aqui fora apenas uma consequência do que está acontecendo aqui dentro de nós. Então que tenhamos aqui pessoas determinadas, meu Pai. Determinadas a construir todos os dias uma boa vida. Uma vida excelente, uma vida abundante, plena, vitoriosa. A verdadeira vida, Senhor. Porque nós só conhecemos a vida quando nós conhecemos o Senhor. Do contrário, nós apenas temos um coração que impulsiona o sangue e nada mais. Não há vida. E muitos, infelizmente, Senhor, no mundo, temos visto isso. Tem apenas um coração que bate, mas não há vida. Então eu peço, Senhor, que a sua palavra, como o Senhor mesmo diz, a sua palavra é espírito e é vida. Que nós venhamos a nos encher desse espírito, que nós venhamos a nos encher de esperança, de força, de foco, de um espírito resiliente. Eu te peço. Se fizemos coisas, meu Pai, neste dia, pensamos, falamos, alguma coisa, Senhor, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos perdoar. O Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos ajude a tomar as decisões sábias, de obediência, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a pensar no que aconteceu, que o Senhor nos ajude a romper barreiras, a não cair mais nos mesmos erros, a não cair mais nos mesmos buracos. Nós venhamos a ter um espírito renovado todos os dias, meu Pai, um pouco mais, nem que seja apenas 1 centímetro, mas que nós sempre venhamos a crescer um pouco mais, em nome de Jesus. Conduza-nos, meu Pai, nessa noite, abençoa este trabalho, abençoa cada um que está aqui, que fez seu sacrifício, que andou suas distâncias, meu Pai, que venceu muitas coisas para estar aqui. Que o Senhor possa abençoar cada um que está pela transmissão, cada um desses fiéis, meu Pai, que está nos projetos de conquistas, que não está perdendo tempo, meu Pai, mas está lá focado com o seu propósito. Não tem uma igreja lá, mas tem a oportunidade de te buscar, tem a oportunidade de orar, de perseverar, de ir lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu meio, ser uma luz, ser aquele que salga, que faz a diferença. Então eu peço, abençoa cada um de nós, abençoa cada um que está aqui, na transmissão, nas igrejas, que o Senhor possa nos dar uma noite, uma semana, o melhor ano das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus querido,
Nós chamamos. Estão ligados às suas vitórias? Ligado. Você pega esse espírito? Peguei. Que espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do espírito. Eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para Para 2023. Para 2023. Ano da unção de governo. Ano da unção E eu já de tenho governado. E eu já tenho E governado. viverei E viverei. o melhor ano melhor da minha ano vida. da minha vida. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Assim será em nome de Jesus. De volta. De volta, né? Que semana passada ele nem falou de mim, você viu, né? E além de tudo, vem sem Guarda-se. aliança. Não, mas esqueci. Vi da TV, acredita? Às vezes eu não enxergo a leitura, mas eu vi da TV. Porque ele estava sem aliança. Mas sabe o que é? Eu tenho uma explicação. Tem, verdade. A Mariana, desde o primeiro ano de casada, ela fica pedindo... Não, desde antes de casar, sem ter aliança, ela já queria uma aliança diferente. Lógico. Aí agora, ela fica irritando meu dedo, fica água embaixo dela, aí eu fico tirando. Aí é até interessante que ela também tira. Verdade. A outra eu nunca tirei. Aí essa eu fico tirando, no dia eu esqueci. Que incomoda. E hoje a gente vai falar um pouquinho em relação até aquela palavra que nós ouvimos no domingo, sobre as partes do corpo, né? Cristo é o cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Então, cada um tem a sua função, a sua importância. Exatamente. Né? E é muito importante prestar atenção nessa palavra. Ah, meu Deus, mas aí o homem, a cabeça da mulher e tal, não sei o quê. Mas você precisa entender perfeitamente o que a palavra está ensinando, porque cada um tem o seu papel e todos os papéis são importantes, desde que sejam bem executados. Então, um não pega o papel do outro e executa bem o seu próprio papel. Exatamente. Senão fica aquelas lá que fica achando ruim a palavra, aí tem que ver se é aquele tipo que não gosta de depilar, de fazer a unha, pintar o cabelo de azul. Isso, né? verdade. Mas aqui não tem esse tipo de mulher. Fala comigo, pessoal. Seja implacável. Temos a totalidade de Cristo em nós. Vamos lá. Vamos começar aqui em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão, fala comigo, da graça. De novo, da graça. Da graça. Ok, recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, tudo, no final das contas, se resume a isso. Se resume a Jesus Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. O corpo é a igreja. Então, nós vemos que no Éden, Deus fez o homem e deu uma ordem, uma direção, Ele deu um poder, domine sobre tudo. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que infelizmente têm sido dominados. E é isso que nós vemos na palavra. Como aqui em 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Fala comigo. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então nós vemos uma hierarquia. Nós temos um cabeça. Cristo tem um cabeça. Deus não. Deus é o topo da pirâmide. Mas Cristo tem um cabeça, eu tenho um cabeça, a Mariana tem um cabeça. E quando o homem pecou, quando o homem saiu da sua posição, tudo que Deus havia dado a ele foi lá e entregou ao diabo. Então, Deus deu a Adão e o Adão entregou para o diabo. Então nós vemos essa omissão, infelizmente, na vida de muitos. Esse soltar as coisas, esse não assumir as suas responsabilidades. Então muitos têm se afastado, seja o homem, seja a mulher, do seu papel original. E todos nós fazemos parte de um corpo. Nós encontramos cristãos quebrados, famílias desestruturadas, desalinhadas, casamentos
mortos, mornos. Por quê? Porque estão vivendo num corpo sem cabeça. Então não dá para uma cabeça ficar sem o corpo, ou o corpo ficar sem uma cabeça. Uma coisa não fica sem a outra. E é muito importante nós analisarmos qual tem sido o nosso papel. Você como homem e você como mulher. Você tem exercido o seu papel bíblico? Porque o mundo tem invertido os papéis. E olha a bagunça que está. E uma coisa que nós aprendemos com Jesus, muitas, né? Nós aprendemos muitas coisas com Jesus. Mas eu acredito que talvez a principal delas seja a resiliência. A maneira que nós reagimos diante de uma situação. Nós vemos, por exemplo, naquela passagem de Marcos 9, 23, nós vemos um homem que tinha perdido as suas esperanças. Toda vez que eu leio essa passagem, eu acho muito engraçado, eu fico imaginando Jesus quase se ofendendo com a colocação dele. Ele fala aqui, Jesus para ele, Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Fala comigo, pessoal. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então ele fala, eu creio, mas se o senhor pode, faça alguma coisa. Aí eu fico imaginando Jesus olhando para ele quase ofendido. Eu? Como assim? Se eu posso? Se você crê. Então nós mostramos a nossa resiliência naquilo, esses dias eu estava até conversando com a Mariana, nós mostramos a resiliência, nós mostramos o nosso crescimento, vencendo naquilo que nós não somos bons. Porque vamos lá, se você é uma pessoa calma, por exemplo, você vai se vangloriar de alguma coisa quando você simplesmente não perdeu a paciência, não se desequilibrou? Ou se você nunca teve uma tendência para pegar o que não é seu, um dinheiro, por exemplo. Você pode deixar lá um dinheiro, sempre foi assim, desde pequeno, podia deixar lá na mesa, você nunca pegou nada naquilo. Então aquilo para você não é um grande desafio, mas muitos têm outras coisas. Então nós mostramos a resiliência quando nós vencemos os medos, quando nós vencemos as dúvidas, quando nós vencemos as mágoas, quando nós vencemos a ira, um espírito lascivo, quando nós, fala comigo, quando eu enfrento. Então muitos têm perdido muito espaço, porque não têm assumido o seu papel original, não têm dominado, não têm feito aquilo que o Senhor nos colocou para ser e para fazer. Então quando Jesus, ele se deparava diante de uma situação, por exemplo, ele quando se deparou com a tempestade, o que ele fez? Ele fugiu? Sim ou não? Não. Quando ele se deparava com pessoas, com problemas emocionais, problemas de caráter, ele estava lá para ajudar. Então ele acalmou a tempestade, ele curou os cegos, os aleijados, os enfermos, ele curou todos. Ele alimentou as pessoas, ele viu um problema, esse povo aqui está aqui comigo, só que eles não podem ir embora, vamos alimentar essas pessoas, vamos purificar os leprosos. Ele enfrentou tudo, ele levou cura, ele levou transformação, ou seja, ele continuou seguindo, ele não parou. Ele era afrontado, ele era perseguido, ele era provocado, ele dava as respostas e ele continuava seguindo. Em determinado momento até tentaram jogá-lo de um precipício, mas ele continuou seguindo. Então como que nós enfrentamos, como que nós reagimos diante de uma situação, diante de um problema? Fala comigo, eu continuo seguindo. Eu continuo seguindo. Mais forte, eu continuo seguindo. Eu continuo seguindo. Então todos os dias nós nos deparamos com situações, seja no coração, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na sua saúde. Como é que nós reagimos? Será que nós olhamos e falamos como esse pai? Se o senhor pode fazer alguma coisa, faça, me ajuda. Mas o problema é o nosso posicionamento. Então seja implacável. Temos a totalidade de Cristo em nós. Se nós temos Jesus, nós temos essa força. Nós sabemos o caminho, nós continuamos seguindo. Olha aqui em Provérbios 4, 25.
Qual é a direção que Ele nos dá? Fala junto comigo, por favor. Olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está adiante de você. Diante de você. Então Ele não está falando, olha para trás, não se distraia com o que está ao seu redor, não fica relembrando o passado. Ele falou, olha para frente. E aí eu faço a pergunta, qual é a vida que você quer? Qual é a vida? Qual é o casamento que você quer? Qual o relacionamento que você quer? Qual o futuro que você almeja? Como eu falei no culto da manhã, qual a sua visão? O que você espera para o final desse ano? Como é que você espera terminar na sua saúde, no seu casamento? O que você pediu aqui, você crê realmente? Se podes, tudo é possível àquele que crê. Será que você crê realmente que você vai terminar e vai viver esse ano como algo extraordinário, vai ser algo surpreendente? Será que realmente nós temos crido nisso? Temos plantado sobre isso? Hoje é o dia 25. Será que todos já adotaram uma disciplina aí tratando melhor a sua família? Já tem cuidado melhor da sua saúde? Já tem lido a Bíblia todos os dias? Como a bispa tem falado aí, você pode ler a Bíblia em um ano, não lendo 2, 3 horas por dia, mas 15 minutos. O que são 15 minutos? A gente sabe que a gente perde muito mais tempo do que isso em rede social, em conversa fútil, vendo notícia desnecessária. Então cada um precisa assumir o seu papel para que realmente essa unção de governo seja uma realidade nas nossas vidas. E o foco é o Senhor, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Então nós precisamos olhar para Cristo, como nós falamos no primeiro versículo. Nós recebemos de Deus a provisão, uma imensa provisão de graça. Então nós temos graça para perdoar, temos graça para restaurar, nós temos graça para rompimentos, nós temos graça para arriscar mais, nós temos graça para quebrar barreiras, nós temos graça para nos disciplinar, ou seja, para vencer tudo aquilo que hoje talvez eu não sou bom ainda mantenho muitas coisas, não assumo o meu papel, tenho sido negligente, e Cristo é o nosso padrão. Cristo é o padrão de homem. Ele passava segurança, ele passava firmeza, ele passava uma estabilidade. E eu quero colocar para você um vídeo, bem rapidinho, de como que, quando uma pessoa confia na outra, ela nem pensa. Ela tem uma atitude tão no automático, que ela nem viu o que ela fez, eu imagino, mas ela foi para a pessoa que ela confiava. Que assumiu o papel certo, né? Que assumiu o papel, sempre assumiu o papel certo. Por isso que, no inconsciente, ela já lembrou daquela pessoa. Coloca, por favor. Viu só? Ela nem pensou, o pai não chamou, e ela correu para quem, pessoal? Para o pai dela. E você vê que o velhinho lá, ele nem tinha aquela força toda, mas arrebentou, quase cortou a mão dele lá, mas ele não desamparou a menina naquele momento. Certamente atrás dele era a mãe, né, que já estava assim, e ele vindo ali, e a mãe toda orgulhosa, nossa, meu esposo, que forte, né? A gente ainda tem essa função, é tão legal quando chega, aquele vídeo de azeitona, de palmito, aí vai lá você, não consigo abrir, você... Ai, que forte. Nossa, que forte. Troca a lâmpada, abre a escada, né?
Então veja que em todos os momentos, você vê que quando os discípulos estavam em aflição, aqui na tempestade, por exemplo, quando Jesus estava no barco, eles correram para Jesus. O Senhor não se importa que a gente vai morrer? Então, em vários momentos, as pessoas chegavam, corriam até Jesus, as pessoas perseguiam Jesus. Você vê que esse senhor aqui, ele tentou com os discípulos, mas não deu certo, não deixou ir para Jesus. Então, em vários momentos nós vemos isso. As multidões seguindo Jesus, as pessoas perseguindo ele, por quê? Porque viam credibilidade, viam segurança. Então, esse é o nosso padrão. Esse é o padrão de cada homem. Não um homem como Nabal, por exemplo. Nabal o tolo, aquele que descobre a sua família, aquele que deixa a família toda insegura. A Mariana vai falar um pouquinho da Abigail. Aquele homem, ele não tinha segurança, ele não dava segurança para ninguém. A família dele foi ameaçada, foi jurada de morte lá pelo Davi, por conta da atitude dele. Então ele não transmitia segurança, ele não transmitia uma firmeza de caráter. Então, para os homens, será que você lidera a sua mente? Porque nós estamos na unção de governo, mas será que nós lideramos primeiro a nossa mente, nós nos governamos? Antes de eu querer liderar minha casa, antes dessa palavra valer para a esposa, por exemplo, como é que ela vai respeitar um homem que deixa ela inseguro? Como é que ela vai respeitar um homem que é estúpido, é grosseiro? Porque o Nabal é tolo, então ele era um cavalo, era um mala, mal-humorado, estúpido, grosseiro com as pessoas. Tanto que a gente vê isso quando ele deu a resposta lá para o Davi. O servo foi lá, o soldado de Davi foi lá, ele deu uma resposta mal educada, não quis saber de nada, estúpido, tolo. Então como é que eu vou governar alguma coisa? Como é que a minha família, por exemplo, vai me respeitar, se eu não respeito ela? Se eu não transmito essa segurança? Se eu sou uma pessoa fechada, carrancuda, mal-humorada? Cada um, é o que nós falamos no começo, cada um é uma peça importante. Uma cabeça não fica sem o corpo, nem ao contrário. Então, eu sou uma peça importante, e você é uma peça fundamental. Mas será que nós nos fazemos essa peça fundamental? Nós agimos como essa peça importante? Nós temos essa postura? Nós somos aquele homem que lidera a sua casa? Ou será que ainda aquele cara impulsivo, aquele cara grosseiro, imaturo? Algo que nós sempre falamos, principalmente no trabalho dos homens. Você é o sacerdote da sua casa? Você é uma pessoa que puxa para o espiritual? Ou aqueles que são casados, é a mulher lá, a esposa lutando sozinha, orando com aqueles meninos, lendo a palavra, chamando para ir para o culto, né? Às vezes você pega ela lá assistindo o programa da bispo e você, não precisa não, depois eu vejo isso, não estou sem tempo. Ela consegue porque ela tem mais tempo que eu, e as desculpas que cada um apresenta. Então será que nós somos o sacerdote? Nós somos o cabeça? Temos puxado, vamos orar. Estou vendo que o clima aqui em casa não está bom, em vez de eu sair brigando, batendo porta, vamos orar. Vem aqui todo mundo, vamos expulsar essa opressão, vamos acalmar. A gente está aí para entrar num final de semana, num feriado, para fazer uma viagem. Olha aí o diabo querendo pegar. Não, por quê? Porque eu sou cabeça, porque eu estou atento, porque eu tenho os olhos, eu estou observando. Por quê? Porque o meu cabeça é o Senhor. O que Jesus fazia? Ele acalmava. Você vê que quando eles queriam lá apedrejar a mulher pega em adultério, ele não caiu na pilha deles. E aí, o que o senhor fala? Vai fazer o quê? Ele ficou lá quieto, esperou o pessoal acalmar, respirar. Aí ele levantou, fez a pergunta. Então, eu não desço aquele nível. Eu não me rebaixo ao desequilíbrio, ao descontrole, porque eu sou o cabeça. Porque o meu cabeça não agia assim. O único momento que a palavra nos mostra que Jesus perdeu a paciência foi pelo zelo dele da bagunça que estava a igreja. O templo estava uma zona, e ele não aceitou aquilo. A casa do meu pai é casa de oração, não esse bando de
de ladrões, de pessoas vendendo pomba, jogando, pedindo dinheiro emprestado dentro da igreja. Então, é isso, nós temos que nos indignar com aquilo que é inaceitável. Você não pode aceitar um casamento derrotado. Não conversa com a sua esposa. Ela está de cara feia, eu também não vou falar com ela. Ela está chata, eu também vou ser chato. Ela respondeu mal, eu também vou responder mal. Cadê a maturidade? Cadê a cabeça? Cadê a liderança? Cadê o sacerdote? Nós temos trabalhado para esse autogoverno realmente ser uma realidade nas nossas vidas? Ou só estamos aqui, a todo culto a gente profetiza isso? Ano da unção de governo, eu tenho governado. Governado o quê? Continuo brigando, continuo estúpido, não quero orar, não puxo a fila para as coisas certas, a esposa fica lá brigando sozinha, lutando sozinha. Não, cadê o governo? Cadê o governo? Nós temos agido de forma correta, carinhosa, somos amigos, sabemos ouvir. Isso é um desafio para o homem, né? Ter aquela disposição para ouvir, que é complicado muitas vezes, mas a gente tem que, é uma sociedade, um corpo e uma cabeça. Então eu não posso fazer só o que eu quero, ela também não pode fazer só o que ela quer. Então ela cede um pouco, eu cedo um pouco, a gente conversa. Ela não veio conversar, está de bico lá, várias vezes já aconteceu. Eu vou lá e vou conversar com ela. O que foi? Às vezes eu fico pensando, não vou, ela tá esperando isso. Ela está querendo me manipular, ela está querendo me obrigar a fazer isso. Não, mas o que eu quero? Eu quero viver em paz. Está tudo bem? Quer falar alguma coisa? Nada não. Então você vai ver também. Então eu sei ouvir, eu sou uma pessoa confiável. Quando seus filhos vêm falar alguma coisa, como é que você já responde com sua esposa? Vem falar de alguma coisa, você já dá aquela patada? Não, dá licença, não quero ouvir, estou sem tempo. Eu sou uma pessoa confiável, uma pessoa que transmite segurança, credibilidade. É algo que nós até comentamos esses dias, quando alguma coisa está errada, você vê que alguma coisa não está funcionando, um filho veio com uma expressão, veio com uma colocação estranha, que não acontece na sua família, tal, você já vai lá e corrige, fala, o que você está falando? Vai para o quarto, dá uma cintada lá, bota de castigo, ou você traz para perto e você conversa. O filho, onde que você ouviu isso? O que aconteceu? Por que você está fazendo assim? Não sei. Então, aconteceu alguma coisa? Quer contar? Não sei. Então, vamos conversar. Aí você conversa, né? Porque tem muita gente, esses dias até ouvi alguém dando esse testemunho, que muitas vezes ele já chegava na estupidez. Assim, dá licença, sai daqui, vai para o quarto, está de castigo, você não deveria ter feito isso. Aí entendeu, essa não é a maneira correta de se lidar. Então eu vou conversar. Onde você ouviu isso? Por que você está fazendo isso? Assim não funciona, assim não dá certo. Aí numa segunda situação, nós já conversamos sobre isso, não é? Então agora você vai ficar lá de castigo um pouco. Você vai pensar no que você fez. Aí se não tiver jeito, aí tem que corrigir de uma outra maneira. Mas muitos, já vão direto. Muitos homens agem com essa estupidez, com essa ignorância. Suas palavras, por exemplo, suas palavras são firmes. São palavras que você fala com equilíbrio para ensinar, por exemplo. Ou talvez você ainda se pega naquela tentação de falar coisas para machucar, para ofender, para diminuir, para chatear mesmo. Eu estou chateado, eu quero chatear o outro. Eu estou ferido, eu quero ferir o outro. Essa não é a postura. Essa não é uma pessoa implacável. Essa não é uma pessoa que se autogoverna. Essa não é uma pessoa que é o cabeça. Essa não é uma pessoa que se parece com Cristo. Então tudo se resume a isso. Tudo se resume ao autogoverno. Porque sem o autogoverno, sem o domínio próprio, tudo é perda de tempo. Nada vai se sustentar se nós não estivermos com um alicerce firme. Nada vai sustentar. A gente pode vir aqui e você ora, e você declara, e você dá as mãos, e você se compromete aí com a sua família. Mas se não houver esse autogoverno, se não houver essa busca de ser guiado
pelo cabeça, que é Jesus, nada vai se sustentar com o tempo. É você sair daqui, dura 1, 2, 3, que no máximo aí 10 dias, no máximo 2 semanas, mas não vai permanecer, porque não tem base, não tem alicerce, não tem estrutura, não tem fundamento. E se não tem fundamento, na primeira situação, na primeira provocação, na primeira questão que você se sentir acuado, contrariado, você vai voltar para o velho padrão, porque não foi estabelecido. E só será sustentado quando nós estivermos firmes na rocha. E qual que é a nossa rocha, pessoal? É Jesus. E com essa rocha, com esse entendimento, nós conseguimos estabelecer esses princípios. Então, nesse começo de ano, ainda a gente está no primeiro mês, decida não terminar mais um dia da mesma maneira. Eu sei que muitas coisas a gente não constrói assim da noite para o dia, mas você vai dando passos, o seu progresso vai ficando claro, o seu progresso vai ficando evidente. Então, analisa isso na sua vida. Onde que você tem que se superar? Como eu falei agora há pouco, eu mostro resiliência vencendo naquilo que hoje eu sou fraco, naquele que é o ponto que dói, que é o ponto que é difícil. Aí que eu mostro a minha resiliência, aí que eu mostro o meu rompimento, aí que eu mostro que eu quero realmente ser guiado pelo Senhor, que eu quero ser cabeça, mas para isso eu tenho cabeça. Então, não deixa o seu casamento da mesma maneira. Não seja uma pessoa que se torna dispensável, se torna como Nabal. Ninguém sentia falta do Nabal. Não seja essa pessoa que as pessoas não sentem falta, não sentem saudade, que você não faz diferença. Na verdade, você faz diferença para mal, para pior. A sua presença, o peso, as suas palavras, as suas críticas, as suas ofensas. Que a única alegria que traz é não estar ali. Isso é muito triste. Traz uma grande alegria. O fulano não vem, que bom. Isso, nossa. É muito triste. A gente não pode aceitar isso, nem você ter dúvida. Será que o pessoal gosta quando eu não estou? Será que quando... você já percebeu? Igual aquelas amizades de escola. Chegava aquele menino no grupo, tá bom, já vou passar lá, tá, tchau, beleza. Ou seja, chegou uma pessoa que ninguém queria. Seja qual for o motivo, aquela inconveniente. Será que quando nós chegamos a coisa, tipo, a conversa para, as pessoas se despedem, né? Não é uma presença agradável? Então não aceite isso. Você vê que as pessoas buscavam Jesus, as pessoas choravam pelos patriarcas, ficavam lá por Moisés, o pessoal não queria esquecer Moisés. Fazia falta, fez falta. Então esse tem que ser o nosso entendimento. Nós vamos deixar um legado, nós somos homens e nós somos mulheres que realmente estão sendo guiados pela verdade, estão sendo guiados por coisas maiores, que se assumem como uma peça fundamental. Nós nos tornamos uma só carne, então não dá para ficar metade de um corpo, nós nos tornamos um, então precisa ajustar isso, precisa realmente romper. Nós vivemos aí pelo menos 7 anos de muita dificuldade, e não era porque a gente não sabia. Cada um queria... Mas não queria fazer. E os papéis estavam também bagunçados, né, na nossa situação. E não queria se posicionar, que ninguém queria cumprir o seu papel, porque não queria se submeter a Jesus, a palavra. Isso. E os papéis bagunçados, se dá muito, também da minha parte, que não tive a figura masculina, né, no meu crescimento, então eu não sabia muito bem a diferença do homem e da mulher. Eu aprendi, eu fui ensinada a ser mãe e a ser pai. Dessa forma eu fui ensinada. Fui criada com uma mãe sem pai. Então ela nos ensinou essa resiliência. Só quando você consegue prestar atenção na Bíblia, estudar a Bíblia e ouvir mais a palavra do Senhor e entender o que o Senhor está dizendo, você sai da posição, que é uma posição muito tola, muito boba, de, mas ele é o cabeça, então ele manda em mim, então quer dizer que ele manda e eu obedeço. É isso. Mas é tão chato também, né?
A mulher às vezes reclama disso, mas é tão chato aquele cara que é um banana, que não fala nada, que não acorda, que às vezes vai na padaria, no mercado, parece que só falta uma coleirinha, tá com um cachorro aqui e o homem do lado, mas é aquele homem que é meio corcundo, que vai e não fala nada. É muito triste isso, então acha ruim, mas não quer, né? E na verdade, quando ela fala, não, porque, ele vai mandar em mim. Aí quando ela assume todo o papel, depois ela vem. É insuportável. Não estou aguentando mais, porque eu sou mãe dele. Ué, mas você não tratou ele como filho até hoje? Então agora você tem que ser mãe. Mãe de um marmanjão aí. E, errado, cada um assume o seu papel. Ser o cabeça, e eu falo da minha visão de mulher, ser o cabeça é muito mais do que bater no peito e dizer, eu mando aqui, eu sou o chefe dessa família, eu sento na ponta da mesa e tal, que paga a conta também, porque sentou na ponta da mesa, paga a conta. Às vezes quando ela me chama, vem carinhosinha, vai comigo lá pegar um negócio, você quer minha presença ou você quer que eu pague? Os dois. Pelo menos é sincero. Estou sendo sincera. E ser o cabeça, o chefe de família, é muito mais do que isso. Dizer, eu mando em você, fica quieta e tal, eu sou o chefe da família. Você precisa se portar como um chefe de família. Você precisa, então, assumir o papel que Deus deu a você. De nada adianta você ser nomeado um chefe de família só por fora. O meu pai ali, o meu marido ali. Você precisa exercer o papel do homem dentro de uma família. Palavras firmes são muito mais do que um tom de voz grosso, aquela grosseria. É uma palavra de confiança, que passa credibilidade. Você quer, é um negócio horrível. É você pedir para alguém fazer algo, você não tem confiança que aquela pessoa vai fazer. Será que o fulano vai lembrar? Será que ele vai fazer? Por quê? Porque não tem credibilidade. Mas isso também se volta para o lado da mulher. Porque se tem um cabeça, então tem o corpo. E a parte, que é uma parte muito importante, e que ajuda a funcionar. De nada adianta a cabeça pensar e o corpo não responder. Eu quero fazer isso, e o corpo vai para o outro lado, e o corpo faz outra coisa. A cabeça dá um comando, e o corpo está lá, desgovernado ali. De nada adianta, o seu papel é muito importante, você deve assumir o seu lugar. Em Gênesis 2:18 diz, depois disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique sozinho. Eu vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. O próprio Deus falou, não é bom que esse homem viva sozinho, então eu vou fazer para ele o quê? Uma companheira. Não vou fazer para ele uma empregada, não vou fazer para ele uma secretária do lar, não vou fazer para ele uma cozinheira, não. Aqui está companheira e auxiliadora. E você precisa assumir o papel que Deus deu a você. Aí você recebe uma palavra dessa e fala, não, porque ele manda em mim, então tem cabeça. Então quer dizer que eu só posso fazer se ele autorizar, que nem a palavra de domingo. Que eu ouvi até uns tititis aqui, assim, né? Não, peraí, porque não estou entendendo, assim, a palavra confronta. Principalmente quando a mulher está acostumada a dar as ordens ali. Você pode ajudar e dar a sua opinião de uma maneira inteligente. O que eu falo sempre para as mulheres, ela assume um papel errado. Ao invés de ela usar de inteligência e saber a forma certa de falar, o jeito certo de agir. Inteligência / manipulation? Você sabe que a mulher tem um jeitinho feminino, que ela dá um jeito nas coisas. Mas ela tem inteligência. É claro que você não pode usar, porque manipulação é mentira e é para o mal. Mas quando você quer governar alguma coisa, saiba governar as coisas da forma como o Senhor tem falado. A mulher ajudadora é aquela famosa palpa toda a obra. É aquela que vai junto, que faz também, e que vai no mesmo projeto, e que está no meio do mesmo projeto, e que faz a mesma coisa, e que apoia o sonho do esposo. Mas ele não apoia o meu sonho. Faz o seu papel. Ela ajuda, ela cobre a família.
ela cuida, ainda que a família e aquele homem seja um Nabal da vida, não, ela está lá, ela é auxiliadora, ela é ajudadora e ela cobre aquela situação. Ela ajuda a tomar decisões dentro de casa, decisões inteligentes, porque às vezes o homem toma alguma decisão ali dentro e às vezes não é a que deveria ter sido. Ela vai lá com inteligência e não fala, eu te avisei. O eu te avisei é clássico. Quando se eu puder, não falo eu te avisei, eu não te disse. Nem usa o seu olho para falar o eu não te disse. Que às vezes tem até, né, tipo, né? Dá até aquela... Não, não faz isso. Por quê? Ajude ele a tomar a decisão certa, então. A falar para ele, então. Não é assim, ó. Acho que assim vai funcionar melhor. Eu acho que se nós fizermos dessa forma, acho que vai ser melhor. Mas aí se o marido fala assim, não, eu continuo achando que é melhor. Aí fecha o bico, já fica de bico. Mas aí eu tenho uma ótima aqui. Porque aqui, lá em casa, vou dizer um negócio. Todas as ideias que eu dou para o Murilo, ele nunca quer. Ele não aceita e ele sempre põe uma objeção ou um desafio. Eu tenho 3, pelo menos. O quê? 3 situações, pelo menos, que eu não concordei e o quê? eu estou certo. Nossa, 3 situações. Vamos fazer 12 anos de casamento, não, tá? recente. Tá? Agora. Aí é a injustiça, que quem guarda coisas de séculos é a mulher. Ó, eu acho que então vamos sentar, que agora a gente está precisando conversar. Toda vez que eu falo, vamos fazer um negócio em casa? Queria mudar isso aqui, não sei o quê, mas para que você quer isso? Mas eu acho que vai ficar melhor assim e tal, a gente pode fazer dessa forma. Mas por quê? Tá bom o que a gente tem aqui. Não mexe no que está funcionando. Não mexe nisso aqui, não faz isso aqui e tal. A aliança, que é o exemplo. Não mexe no que está funcionando. Aliança, deu, mas nós vamos acostumar, em nome de Jesus. Nem você está usando. Mas toda vez que eu dou uma dica assim, ó, vai por ali, ou faz assim, ó, vamos fazer tal coisa, ou vamos viajar para tal lugar, mas para que você quer isso? Mas, né, viajar para lá, e tem que fazer isso, e tem que não sei o quê. A última viagem que a gente fez de aniversário de casamento foi assim. Eu falei para ele, eu queria tanto ir para tal lugar, para Gramado, eu gosto tanto e tal, né? Mas é longe, porque tem que pegar avião, porque não sei o quê. E falou. E eu lá falando para ele, ó, mas dá, olha aqui, ó, eu pesquisei não sei o quê, e fica equivalente se a gente for aqui para perto, e tal, e vamos lá, e botei e tal. Não, mas porque não sei o quê, e demorou, viu? Aí eu falei para ele assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Não pode entregar de fácil. Eu falei, ó, deixa eu te falar um negócio. Um mistério. Eu tô te falando. Eu vou pensar. Eu tô te falando com antecedência. Quando você compra passagens com antecedência, você tende a pagar um valor mais baixo. Não pediu opinião, mulher. Eu tô falando para você. Não, tá bom, depois a gente vai resolver isso e tal. Faltando 2 semanas, ele foi ver e pagou. Não pagou o dobro, é injustiça, mas que ele pagou bem mais caro do que eu mostrei para ele, pagou. E chegando lá, ainda, eu lembro dele falando, nossa, que é muito legal, nossa, que lindo, olha, não sei o quê, e tal. E eu lá falando para ele, não poderia ter sido mais fácil? Não poderia ter sido algo, né? Mas isso é um exemplo do dia a dia, mas... Na sua casa, às vezes, podem ser decisões importantes, sérias, que podem destruir a sua família, e você tem que ter aquele cuidado de ir lá e ajudar a tomar a decisão correta. Às vezes, você até sabe qual é a decisão correta, e se faz pirracinha. Também não vou falar, deixa ele também se virar, quero ver o que ele vai fazer ali. Que não é a posição que o Senhor colocou você. Algumas vezes eu já te falei, né? Parece que você ia poder falar de mim. Aí eu falei para ele, não, dá errado não, eu quero que Deus me justifique, entendeu? Isso é vingança. Tem que mudar a colocação. As mulheres que são o corpo dão bons conselhos, são conselheiras boas, sabe falar. E bom conselho não é, eu não te disse, não te falei, tá vendo? Você não faz nada direito, não falei que toda vez que eu te peço alguma coisa, você não faz, você não lembra e tal. Ela dá bons conselhos. Ela tenta levar aquilo de uma forma que vai ser um pouco mais leve, mais irreverente, do que já chegar brigando e estragando aquilo tudo, porque está nas mãos da mulher. A Bíblia diz que a sábia constrói.
e a tola destrói com as próprias mãos. Com as mãos dela, ela vai destruir. Então, às vezes, você tem um senso de justiça próprio, que ao invés de você assumir o seu papel e saber, tipo assim, nem vou falar disso aqui agora e tal, não, porque eu vou falar, porque não é justo e tal, não sei o quê, você acaba causando uma situação. Fora do tempo também, né? Fora do tempo. Ela dá bons conselhos. E a ajudadora é muito mais do que só ajudar em tarefas, viu? É ajudar, como eu falei, tomar decisões. Em Mateus 27:19 diz: neste momento, enquanto Pilatos estava presidindo o tribunal, a esposa dele mandou-lhe este recado: deixe esse bom homem em paz, porque na noite passada eu tive um pesadelo com ele. Olha lá na situação de Jesus. A esposa teve uma revelação, um sonho, e ela foi até ele e falou: para com isso, não mexe nisso aqui não. Porque a mulher, eu sempre falo, principalmente no culto da mulher, a mulher parece que ela tem um Espírito Santo a mais dentro dela. Ela tem uma sensibilidade para algumas coisas que o homem não tem. E é muito bom que os homens deem ouvidos às suas esposas, mas para isso, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter credibilidade para falar. Porque não adianta. Tá vendo? A pastora falou que você tem que me dar ouvidos. Você tem credibilidade? Ou toda vez que você vai falar é brigando, gritando, é jogando na cara, as coisas que você fala não tem nem pé nem cabeça, você aumenta demais a história. Você tem que ter credibilidade para falar. Tem que ter credibilidade até para pedir alguma coisa. Porque às vezes você pede e não usa. Compra aquilo para mim e não usa. E doa, e tal, não sei o que. Você tem que ter credibilidade e mostrar que aquilo lá vai ser bem utilizado, que aquilo lá vai ser bem feito. Uma ajudadora motiva, ela não bota aquele homem, não fica botando aquele homem para baixo, que às vezes ele já não está se sentindo a melhor pessoa do mundo. Ela ensina sem soberba, ela sabe ensinar, ela sabe explicar. Não é, tá vendo? Eu não falei que eu presto mais atenção que você, porque nessa parte, sim, eu domino. Uma vez eu falei com uma pessoa e ela falava, não, porque da parte financeira cuido eu cuido de tudo e está tudo nas minhas mãos. E aí, depois de um tempão, estava lá me ligando, falou assim, porque eu não aguento mais, porque ele gasta tudo errado, porque não sei o quê, e eu queria que ele fosse o provedor, e agora eu que sou a provedora e tal. Mas, tudo trocado, as coisas foram trocadas. Para que o homem seja o cabeça, ele também tem muitas responsabilidades. E para que a mulher seja o corpo, ela tem que ter também as suas responsabilidades em dia. A mulher ser submissa ao homem é saber entender a posição que ela está, de ajudadora, de companheira e de auxiliadora. Submissão não é só mandar, um manda e o outro obedece, está pronto. Não. Os dois entram em acordo, os dois conversam, eles analisam. O que a gente sempre fala em trabalho de casais é isso. Um casal precisa ter comunicação. Que dificuldade, às vezes, um de falar e o outro, não gostei disso, também não gostei disso. Tem que ter a comunicação. E aqui, em 1 Samuel 25, e que eu achei muito, muito importante, porque essa mulher, ela é um grande exemplo. A Bíblia traz muitos exemplos de mulheres. Mulheres, assim, extraordinárias. Elas têm um jeito de lidar com as coisas muito interessante. Se você quer um exemplo de mulher, vá para a palavra. Lá tem muitos exemplos dela. Da mulher que você deve ser, da mulher que a gente tem que se tornar. E essa mulher, a Abigail, ela é, para mim, assim, de todas, eu acho a que mais exemplifica a dificuldade, na verdade, de você assumir a posição de corpo. Porque ser o corpo também tem as suas dificuldades. Em 1 Samuel 25:14 diz: nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Eu já pulei toda a parte que o Davi pediu para os servos irem lá, pedir lá, você está aí fazendo, a gente está aqui protegendo vocês, dá um pouco aí da comida, vamos fazer isso aqui, fazer uma troca, tal. E o Nabal, estúpido, botou todo mundo para correr, falou que não ia fazer isso, enfim. E o servo, vendo que aquilo não ia dar certo,
Ao invés dele ir ao... Sobrar para ele também. ia sobrar para ele. Ia morrer todo mundo. O servo também ia. E ao invés dele ir no Nabal, que é o chefe, né? O cabeça, ali, ele foi em quem? Em quem transmitia confiança. Abigail transmitia confiança. Então ele foi nela. Olha a inteligência desse servo. Porém, os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Ué, mas ele não é o cabeça? Né? Ele não é o chefe? E chefes e cabeças é o tipo de homem, então, que a gente não consegue conversar? Tem um chefe e o líder, né? Ele só queria ser o chefe. Exatamente. Um líder Davi toma conta das Davi era o coisas. líder. E Nabal é um chefão. Você não pode aceitar ser só o chefão dali. Você precisa saber conversar, ouvir as coisas, entender a posição de cada um, inclusive do servo. Se um servo chega e fala isso para ele, poxa, verdade, nem me toquei e tal. Tem que ter essa inteligência de ouvir o que precisa ouvir. Então, Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Ó a atitude dessa mulher. O negócio deu ruim, porque ele descobriu a família, deixou a família, né, sem segurança, e ela tomou a frente. Eu vou resolver isso. Já que eu não tenho, então, um líder, um sacerdote, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a frente. Eu vou resolver essa situação. Eu vou resolver esse problema. Quando ela descia a estrada, montada num jumento, viu Davi, que já estava a caminho com seus homens. E ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem, protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos, e ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade. Se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo, ainda que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Toda a família, todo mundo. Quando Abigail viu, Davi desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão. Meu senhor, por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o senhor mandou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que essa sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor. E em todos os dias da sua vida, o Senhor nunca fará o mal. Veja só que interessante que Abigail assumiu uma culpa que não era dela. Eu assumo toda a culpa. Perdoe o que a sua serva fez, então. Mas a culpa não era dela. A culpa era do marido. Mas eles eram uma só carne e ele não assumiu a posição que ele tinha que assumir. Então, quando um homem, numa família ou numa relação, não assume o seu papel, a mulher vai ter que ir lá e tomar a frente, como fez Abigail.
e de uma forma muito inteligente, sábia e sensata. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do meu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedra atirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. É aí que entra a sabedoria feminina. A forma dela falar foi uma forma inteligente, levando ele a pensar. Algumas pessoas falam assim, não, ela está sendo manipuladora. Manipulação é mentira, e ela não mentiu. Ela falou a verdade. E ela falou de uma forma, levando ele a entender e pensar. Lado, né? Ela mostrou o outro lado que ele não estava vendo. Ficou cego pela raiva e ele não estava vendo. Lá vai ela mostrar para ele de uma outra forma. Que é esse o nosso papel. Mostre de outras formas. De um outro jeito, que talvez ali não está tendo sabedoria de entender e de enxergar. E ela falando, depois que você viver todas essas vitórias, não vai querer estar com a consciência pesada, né? Você não vai querer estar, né, ali, porque fez justiça com as próprias mãos. Olha a forma como ela falou. Essa é a forma que muitas vezes as mulheres têm se perdido. Elas querem já chegar falando daquele jeito e tal, e se ela fosse com calma, mostrasse o outro lado, tivesse a inteligência de explicar algumas coisas, ela evitaria muita confusão. Davi respondeu a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Depois, se você quiser continuar lendo, ali, depois ela foi, com muita inteligência novamente, e não chegou a Nabal, tá vendo, seu descabeçado, olha aí, tal, o que você fez, quase morreu todo mundo por sua culpa, e Nabal, enquanto ela resolvia a situação, aonde que Nabal estava? Dando um jantar, um banquete, e bebendo. Ele não estava onde ele tinha que estar. Não estava fazendo o que ele tinha que estar fazendo. Ele não estava assumindo o papel que ele tinha que ter assumido, de protetor. O homem não tem só o papel da provisão, ele tem o papel da proteção também. E ele não estava, ele estava lá, fazendo o que ele não devia estar fazendo. E aí ela chega, espera até o outro dia para falar com ele, ela já não chega já, e agora eu vou chutar o balde também. Ela chega, no outro dia ela fala com ele, que ele estava bêbado, ela espera, fala com ele, o homem fica em choque, paralisa, aí Deus vai lá e findou com aquilo. Fim. Abigail está livre ali, para viver sua vida depois com Davi. E Deus, olha como que Deus transforma as coisas. Mas o ponto aqui é a submissão com inteligência. Uma mulher submissa não é aquela que chega até a dar nervoso às vezes, que ela fica do lado assim, que ela parece até um ratinho, falando... Não, ela é submissa, mas com inteligência. Ela sabe governar as coisas, ela sabe encaminhar as coisas. E é isso que o Senhor falou conosco no domingo, e está falando conosco hoje novamente. Que cada um assuma o papel que Deus confiou. Ele confiou a você o papel, então, de auxiliadora, de mediadora. Então, assuma o seu papel. Deixe essa sensibilidade aflorar com você e ajudar você a resolver as coisas de uma forma mais sensata, sublime. Em Provérbios 31, versículo 24 diz, ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Ó, falando da mulher sábia. Quando eu li, às vezes, falava, né, que ela faz cinta, ela faz roupa, ela prega botão, e ela faz isso, e ela acorda, ela faz comida para todo mundo, e tal, não sei o que. Eu falei, eu estou no sal. Eu não sei cozinhar, não sei costurar. Às vezes, para pregar um botão,
eu levo um século para pregar um botão, porque eu não tenho muitas habilidades, né? Ela me pediu assim, prega o botão, você, que eu preciso de uma máquina, tal, uma portátil pequenininha, tal, comprei, nunca usou. É que eu não entendi como eu colocava a linha. Eu tentei, mas não consegui. A bendita da linha. Tem interesse, né? Exatamente. Na pessoa para aprender. Aí depois não tem credibilidade, porque a próxima vez que você for pedir qualquer equipamento, compra isso aqui que vai dar certo, mas você não usou a máquina ainda, ele vai ficar jogando a máquina na minha cara até a máquina, bendita da máquina que não usou. E ali, quando eu li a mulher falando dessas coisas, eu pensei, pronto, estou no sal. Mas ela tem grandes virtudes, e você tem que achar a sua virtude e deixar ela florar. Não estou falando que você não precisa ir além. Vá além. Vai, pesquise, faça outras coisas, mas saiba também quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes, para que você deixe florescer. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro, ela confia no Senhor. Fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Olha só, hein? Meu Deus do céu. Não pode, então, dormir até um pouquinho mais tarde? Não pode ter preguiça. Não pode gostar de um soninho ali, a sesta que fala, né? Depois do almoço? Eu falo muito depois do almoço, parece que alguém me deu uma cacetada na cabeça assim, ó. Que eu eu almocei e já estou pronta para deitar. Tirar um soninho agora, nossa, que eu fico até prestando atenção ali, mas meu olho está assim, ó. Mas você tem que fazer o seu papel e a sua grande virtude, então, transparecer. Em Efésios 5, 22, 24. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa, da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. Então, está aí a resposta do que o Murilo falou. Mas e se falar e ela ficar bicuda? Você deve atentar de bom grado a orientação que o seu marido deu. Ele falou, deu a orientação, e sai batendo porta. Você está brava? Não, bate porta. Vai lavar a louça, não sei como aquele prato sobreviveu, que lava a louça batendo as coisas na pia, e joga garfo, e talher. Como é que é 100% das mulheres quando estão nervosas no carro? Aí ela olha para fora, ela fica olhando para a janela, olhando para o lado. Está tudo bem? Mexe. Sempre tudo igual. Aí ela mexe no celular. Você está brava? Não. Aí ela estende roupa, parece que ela vai matar a roupa, assassinar. Que nervoso, né? Ela precisa mostrar que ela está nervosa. A Mariana, nos tempos sem sabedoria, ela parecia velho, né? Ia para o quarto, eu nem ouvia que ela estava, ia para o banheiro, só resmungando. Nem sei, às vezes ela achava que eu estava me sentindo ofendido, que eu estava ouvindo, que ela nem estava ouvindo, mas ela estava falando. Precisava desabafar. Precisava desabafar para alguém ali, entendeu? Já que ele não me ouviu, ia desabafar. Desabafou para o inimigo. Para o inimigo. Ele estava só esperando mesmo, ou para o vizinho. Às vezes, né? Escuta. E a Bíblia falando, te ensinando, você tem que aceitar de bom grado. E aceitar de bom grado é o quê? Baixar a cabeça, ficar quietinho. Não, é saber conversar, conciliar. E se submeter com inteligência. Tenha inteligência para resolver as coisas. Em Provérbios 31, 11, diz: o marido dessa mulher, fiel e dedicada, está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Você traz essa tranquilidade para a sua casa? Ou tem sempre aquela pergunta: cadê meu negócio? Onde é que você pôs tal coisa? Por que você mexeu nas minhas coisas? Pois agora, na minha casa tem uma regra. O Murilo tem um copo de academia, sabe aqueles de tomar whey? Toda vez que eu lavava aquele copo, ele falava para mim assim: esse copo está fedido, esse copo não lavou direito. Eu já lavei o copo, eu passei esse copo fedido e tal, não sei o quê. Eu falei: não lavo mais. Já que você lava tão bem o copo... Mas eu sempre lavo. Eu nunca pedi, no caso. Mas obrigada por ter tido uma boa atitude. Não vou lavar mais. Aí, esses dias, ele falou assim: por que você não lavou meu copo? Lavou a louça inteira. Mas o copo dele ficou lá. Por que você não lavou meu copo?
você tem um jeito especial de lavar. Então, você precisa, lavar do seu jeito especial. Porque a forma que eu fazia não estava bom, estava fedido. Então, acho que acho que melhor fazer, de uma maneira mais... Correta. Isso, muito bem. Será que você é essa que, tira a preocupação do seu esposo? Você tira? Você consegue fazer isso? Tipo assim, faz a vida caminhar. Porque o papel da mulher é exatamente esse. Ela dá estrutura para que a vida caminhe, para que os filhos estudem, para que o marido trabalhe. E ela está ali, ela é auxiliadora, ela é ajudadora, ela é a estrutura. Olha a importância. Qualquer construção, edifício, sem uma estrutura e um alicerce, não sobrevive, não resiste. E é uma estrutura. A mulher tem que ser a estrutura. E você, homem, reconhece a estrutura dessa mulher? Nossa, obrigada, viu, pelo que você fez e tal. Ou é assim, o que você fez o dia inteiro com as crianças em casa? Nada, fiz nada. A louça lavou sozinha, a roupa lavou sozinha. Mas você só pôs na máquina. Vamos botar na máquina, então, a roupa, esperar ela mesmo se secar, né? Que vai que, eu só pus na máquina. Foi a máquina que lavou. Foi a máquina que lavou. Esse estresse, eu só fiz uma pergunta. Vamos testar, então. Aí eu falei para ele, eu fui fazer o material das meninas, o material escolar, eu falei para ele, E ele, então, mas você demorou para etiquetar os negócios lá do material, alguma coisa assim? Não, isso aí não dá tanto trabalho, eu já parei. Não, da maneira como ele falou, ali, ele quis colocar, tipo assim, isso aí não é um trabalho do dia a dia, você teve um trabalho agora e tal, mas isso aqui não é tanto. Aí eu já olhei para ele, não estou falando isso, e tal. Por quê? Porque às vezes não tem, talvez, o devido reconhecimento também da sua esposa. A gente tem que reconhecer o trabalho dela, da mulher, da auxiliadora. E às vezes a gente costuma só sentir falta de uma geladeira quando a geladeira quebra. Você passa pela geladeira o dia inteiro, você nem lembra que ela está lá. Quebrou, você está no sol. Aí você sabe. A gente sabe o valor de uma mulher quando ela enfrenta o Armarinhos Fernando no dia para comprar material escolar. Pois é. O Armarinhos Fernando causa traumas nas mulheres. E é muito interessante. Inclusive, acho que eu vou fazer um culto um dia falando só do Armarinhos Fernando. Porque ali, assim, como eu falei, as mães estavam possuídas. Elas estavam possuídas que antes do negócio abrir, já tinha fila para entrar, de mães. Mulheres, eu não vi homens lá. Mulheres. E eu também estava no meio. Ali. Você não estava sendo luz e sal. Não estava, porque além de eu ficar nervosa, andava resmungando, falando sozinha. Meu Deus do céu, dá licença, porque eu não consigo passar, porque não consigo... Meu Deus do céu! Não mexa com uma mãe que quer fazer o material do seu filho ali, porque é um perigo. E o bom é que eu cheguei em casa, entrei no elevador, tinha uma pessoa ali, quando ela viu a sacola na minha mão, eu não falei nada, ela viu a sacola na minha mão, ela olhou e falou, nossa, esse ano eu me recusei a fazer o material do meu filho lá. Pois é, não vá. Falei, não vá, querida. Ela, não, porque não dá. O trauma que causa só de você ver a sacola ali, que é o papel da mulher. Então, e eu mandava mensagem para ele ali no Armarinhos falando, meu Deus do céu, acho que eu vou agredir alguém, vou ter algum problema aqui. Porque o negócio é, meu Deus, que é isso? Aí eu falei, não basta estar apertado. Ela quer passar com um carrinho, com um varal. E eu falando para ela, minha filha não vai passar varal aqui não passa nem a gente. Você quer passar carrinho, varal, a gente? Não vai dar. Olha lá, hein? Aí eu falei, imagina se ela fala, olha, eu assisto você ali, ó. Pastora Mariana. Mas estou te aconselhando, linda. Estou falando, passa com o varal para lá. Entendeu? Então, o culto hoje é exatamente para isso. Para que você saiba assumir o seu papel e veja a preciosidade do seu papel. Todos os papéis são importantes e são preciosos. Todos fazem a diferença e um corpo só caminha com cabeça, corpo, espírito. Tem toda uma combinação. Se você tiver uma cabeça sozinha rolando, certamente você vai desmaiar, gritar, correr, que nojo. Você vai, que é isso? Isso aqui não faz sentido? Ou somente um corpo sem cabeça, piorou, porque ali o negócio está ruim, parte de lá, porque alguma coisa está grave ali. Tem que ter os dois. A gente precisa das duas coisas. E a gente precisa das duas coisas bem alinhadas e assumindo o papel que Deus confiou para assumir. Amém?
Pega o seu propósito, feche seus olhos por um momento. E eu peço que você, nesse momento, você reflita sobre tudo isso que nós falamos. Quais os posicionamentos que nós precisamos adotar? Qual o papel que eu preciso assumir? Quais as lutas, quais as coisas difíceis nós precisamos vencer para realmente mostrarmos a nossa resiliência? Aquilo que hoje talvez você não seja o seu ponto forte, mas o seu ponto fraco. Não sei se pode ser orgulho, pode ser uma ignorância, pode ser incredulidade. Mas independente do que seja, nós temos as ferramentas. Nós temos a palavra, nós temos o nosso exemplo, que é o Senhor Jesus, para romper, para continuar seguindo, como nós falamos. Tem uma situação, tem uma luta, tem uma questão interna, você continua seguindo, você continua em frente, você continua olhando para a direção certa. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Qual é a vida que você quer? Qual o tipo de relacionamento que você quer? Qual o ano que você enxerga que você terminará esse ano? Com qual tipo de testemunho, com qual tipo de vitória você contando? Tudo é um foco. Tudo é você tomar uma decisão, vou ser implacável. Eu não vou mais ficar caindo nas mesmas ciladas do diabo. Eu não vou mais ficar acreditando nas mentiras do diabo. Eu não vou ficar mais caindo nos mesmos gatilhos. Eu vou romper, eu vou aprender. Eu vou aprender com a palavra. O que um homem faz? O que uma mulher faz? Será que eu não estou saindo do meu papel? Será que eu não estou invadindo o lado do outro? O que eu preciso fazer? Então, fala com o Senhor neste momento. Vou dar alguns minutinhos, mas que você realmente pense sobre isso. Qual é o ponto fraco? O que você precisa realmente demonstrar mais resiliência e vencer? Para que você realmente governe, para que você realmente seja essa pessoa, que as pessoas sintam falta de você, que você seja alguém relevante, de credibilidade. Então fala com o Senhor, por favor. Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, Nós temos que lembrar que a rocha, até o fundamento é a palavra, é o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo. Então quando nós decidimos quem vai nos guiar, aí nós começamos a sair do lugar. Quando é a palavra que me guia, quando é Cristo que me guia, quando Ele se torna a minha cabeça, aí eu tomo as decisões corretas. Aí eu me torno um exemplo, porque eu sigo o exemplo dele. Então assuma o seu papel agora, cada um de nós, assuma o seu papel. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, até transborda.
estabelecido nessa noite? Qual o comprometimento que você precisa fazer com Deus agora? Faça agora. Faça o seu compromisso com o Senhor de verdade. Hoje é o dia 25. Será que em muitos momentos, em muitos aspectos ainda, a gente continua com a mesma vida, a mesma cabeça do ano passado? E até do ano retrasado, e até antes? Como é que nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas? Pensando igual, falando igual, reagindo igual? Toma uma decisão. A palavra nos ensina que nós podemos vencer tudo. Se podes, tudo é possível aquele que crê. Às vezes em algum momento você olha para uma situação, uma luta, uma dificuldade, você olha, isso não dá, isso é impossível. Mas o Senhor nos diz, se podes, tudo é possível àquele que crê. Então creia. Então acredite que a palavra não é só mais uma palavra, mas que ela tem espírito, que ela tem vida, que ela nos traz poder. Nós temos tudo que nós precisamos na palavra de Deus. O Senhor nos mostra a resiliência. Ele o tempo todo tinha dificuldade, ele continuava em frente. Tinha ataque, ele continuava em frente. Tinha situações, ele seguia em frente. Então siga em frente. Mantenha os seus olhos nas coisas que estão diante de você. Você tem um ano inteiro pela frente. Você tem sua família, você tem seus sonhos, você tem seu projeto. Será que você preencheu esse projeto realmente com muita fé? Você colocou aí coisas que aos seus olhos com certeza são impossíveis? Será que quando você olha esse projeto, você olha, Senhor, isso daqui realmente eu coloquei, mas é um milagre. Mas o que nós estamos fazendo para ativar esse milagre? O que nós estamos fazendo para viver esse milagre? Quem tem nos guiado? É a palavra mesmo? Eu já tenho visto mudanças no meu comportamento, no meu dia. Eu já tenho sido uma pessoa disciplinada. Eu tenho trabalhado para ser uma pessoa calma. Eu tenho sido trabalhado para ser uma pessoa com atitude correta, ativa, líder. Eu tenho feito a minha parte. Eu tenho crido que é para mim. Eu tenho crido que cada questão que está aqui, ela é para a minha vida, sim, não é só para o outro, para aquele que testemunhou, que eu talvez em algum momento até pequei e fiz uma injustiça, dizendo que por alguma razão para ele foi mais fácil. Tudo é possível àquele que crê. Então creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Pega o seu propósito, pega o seu projeto. O que é que você pediu aí para sua família? O que é que você pediu para sua vida espiritual? Esses são os alicerces da nossa vida. Quando nós priorizamos a Deus e priorizamos a nossa família, as demais coisas vão fluindo de uma forma diferente, porque tudo é foco. Quando nós focamos primeiro no Senhor, as demais coisas são supridas. A palavra já nos ensina isso. Então o que é que você precisa estabelecer com Deus, com a sua família e acima de tudo com você mesmo? Quais palavras que você ainda lança? Qual indisciplina, qual hábito que você ainda mantém? Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Declare agora no mundo espiritual. Vou pedir para ela cantar mais alto. E eu quero que você fale com o Senhor. Meu Pai, eu declaro essa situação na minha vida resolvida. Eu me comprometo, Senhor, a não mais agir dessa maneira. Eu me comprometo, Senhor, a ter esse tipo de postura. A partir de hoje, meu Pai, eu não vou deixar para amanhã. A partir de hoje, nessa área, eu já ajo diferente. Eu já tenho uma postura diferente. Eu vou agir como um pai diferente, como marido diferente, como cabeça diferente, uma postura diferente. Eu vou assumir o meu papel. Eu vou parar de invadir o lado do outro. Eu vou fazer a parte que cabe a mim. Eu vou dar condições para o Senhor operar na minha vida. Eu vou dar condições. Eu vou fazer a parte que me cabe. Eu vou deixar o Senhor fazer a parte que cabe ao Senhor. Eu não vou tentar mais usurpar, pegar aquilo que não é meu. Eu sei o que eu devo fazer, eu vou fazer.
Eu não vou mais apresentar desculpas. Eu não vou mais culpar pessoas. Eu vou me olhar no espelho. Eu vou assumir responsabilidades. Então assuma a responsabilidade da sua vida. Assuma a responsabilidade das suas escolhas. Assuma a responsabilidade do seu futuro, das sementes que você tem lançado no solo da sua vida. Meu Pai querido, eu peço que você agora dê as mãos para a sua família, dê as mãos para quem está perto de você. Eu peço que você concorde agora. Concorde com as vitórias, com as orações, com as mudanças, com as restaurações, com os sonhos, com os projetos materializados. Meu Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Nós recebemos a sua palavra. Nós somos, meu Pai, um povo implacável, um povo forte, um povo resiliente, um povo dominado e guiado pelo Senhor. Então eu peço, Senhor, fortaleça cada um, dá graça, dá tudo o que nós precisamos, meu Pai, porque nós temos tudo no Senhor. Nós temos tudo que nós precisamos quando nós temos o Senhor, meu Pai, porque o Senhor nos dá força, o Senhor é que nos levanta, o Senhor é que nos dá vida, Senhor. Então eu te peço, meu Deus querido, que cada um saia daqui com as suas decisões tomadas, Senhor. Eu não deixe para depois, que a preguiça não fale mais alto, que a procrastinação não fale mais alto, que os medos não falem mais alto, que a raiva não fale mais alto, que o velho padrão não fale mais alto, mas que a sua palavra, que ela tenha tomado decisões, meu Pai, de se posicionar de uma forma como nunca talvez, que ela não comece mais algo e pare no meio do caminho, que ela não seja roubada, que ela não fracasse, que ela comece e não termine. Não, Senhor, nós somos finalizadores, nós somos um povo resiliente, um povo consistente, um povo continuista, um povo que obedece, um povo que te ama, um povo que faz a sua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, eu declaro casais abençoados, famílias estruturadas, homens bem posicionados, mulheres posicionadas, meu Pai, uma vida fluindo. Eu declaro, meu Pai, famílias abençoadas, declaro os projetos, meu Pai, que todos os dias essa pessoa possa ver, meu Pai, um pouco mais de progresso na vida dela, que todos os dias ela possa viver, meu Pai, essas palavras, esses projetos, essas promessas que o Senhor tem para nós, meu Pai, dia após dia, o Senhor encaminhando pessoas, encaminhando projetos, encaminhando situações que aos olhos naturais estavam travadas e perdidas, que elas possam ver, meu Pai, através do nosso reposicionamento, o Senhor trabalhando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, que o Senhor fale profundamente aos corações, que o Senhor possa alcançar aquilo que nós não alcançamos nessa noite, Senhor, mas que ela venha meditar, que ela venha refletir, que ela venha processar e que ela venha realmente tomar decisões que vão levá-la a um futuro glorioso, ao melhor tempo da vida dela até então, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor querido, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém.